Certamente está havendo um incremento na incidência do câncer coloretal no nosso país. Se nós compararmos as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer no ano de 2000 versus 2012, certamente, no mínimo, ela dobrou. E, no momento, ele é o terceiro câncer mais frequente em homens e o terceiro câncer mais frequente em mulheres. Portanto, certamente, ele é um câncer que todos devemos pensar e que todos devemos procurar tomar as medidas não só de prevenção, como de detecção precoce. O câncer coloretal, ele pode acontecer de uma forma, de certo modo, relacionada a uma herança genética, mas que corresponde a menos de 15, 10% dos casos, mas na sua imensa maioria ele é considerado esporádico, ou seja, qualquer um pode ser acometido. Existem fatores que são relevantes como pessoas de maior risco, e é muito importante identificá-las de modo que a gente procure fazer o tratamento antes do desenvolvimento do câncer pleno. O câncer coloretal, na minha opinião, dentre os tumores gastrointestinais, é o câncer mais curável de todos. A gente vive um momento muito especial, na minha opinião, em relação ao câncer coloretal, porque ele tem o seu tratamento cirúrgico bastante definido. Qual é o papel da cirurgia no tratamento desse câncer, mas principalmente na última década nós tivemos grandes avanços no que tange ao tratamento sistêmico, ou seja, o tratamento quimioterápico por drogas, que estão no momento se mostrando extremamente eficazes com os recentes avanços relacionados à quimioterapia. Portanto, ele é no momento um câncer extremamente curável, independente do estágio. É muito importante, quando a gente fala do câncer coloretal, que a gente pense naqueles sintomas que inicialmente aparecem e que podem ajudar ao paciente e ao doutor na sua detecção. Então, deve ser muito valorizado algumas queixas que os pacientes referem. Da mesma forma, os pacientes devem valorizar esses sinais que eles, por sua vez, possam perceber, como presença de sangramento nas fezes. É frequentíssimo pacientes nos procurarem com sangramento nas fezes, tendo sido tratados e pensando que tem hemorroidas. Então, sangramento nas fezes é um dado importante que deve levar a procurar. Da mesma forma, cólicas abdominais, dores para evacuar, alteração no modelo de funcionamento intestinal. Quem tem um intestino que funciona regularmente e de repente ele passa a prender, pode ser um dado significando o desenvolvimento de um câncer coloretal. E certamente a presença de alterações na região perianal. Quando você vai fazer a sua higiene, se você notar alguma induração, alguma secreção anômala, ou mesmo alguma tumoração, algum caroço, você deve imediatamente procurar um especialista. Infelizmente, o diagnóstico do câncer coloretal, ele ainda é tardio de uma forma geral em nosso país. E ele ainda é tardio porque, na realidade, ele se baseia eminentemente na detecção em função dos sintomas. Na fase mais inicial, raramente o doente vai ter um sintoma. Portanto, quando nós esperamos ele dar sintomas, de uma forma geral, ele já está numa fase mais avançada. O ideal para a detecção numa fase mais precoce
são campanhas de instrução associada a exames periódicos pertinentes para este tipo de patologia. O diagnóstico de um câncer só existe, na sua imensa maioria das vezes, a partir de uma realização de uma biópsia que o caracterizará no microscópio. Então, antes, a pessoa pode ter um exame sugestivo, uma fotografia sugestiva, mas o médico e o paciente não devem se satisfazer só com isso. É muito importante que seja realizada uma biópsia, porque essa biópsia não só trará segurança para o cirurgião, como trará segurança para o oncologista clínico, para ter certeza que ele está fazendo o tratamento adequado. Na verdade, a utilização dos biomarcadores, eu acho que é o futuro amanhã, né? Quer dizer, o presente e futuro muito próximo. Por quê? Porque hoje em dia eles estão ligados a prognóstico, a resposta terapêutica e a uma série de outras coisas, isso só para resumir. Então, eles têm fator prognóstico porque determinados tumores que apresentam determinados biomarcadores positivos podem ter um perfil melhor ou pior associado a eles. Então, isso é importante, às vezes, inclusive para a determinação do tratamento. E muitas vezes, como por um exemplo, a determinação do Carrais é importantíssima, porque indica um tratamento específico com uma medicação específica para este tipo de lesão. Ou, por outro lado, a ineficácia desta medicação em função do tipo do Carrais. Então, assim, se eu pudesse amarrar essa questão, eu diria que os biomarcadores são importantíssimos hoje em dia. Se nós tomarmos como exemplo só o Carrais, eu diria que ele pode ser o indicador de uma determinada droga ou o contraindicador do uso dessa droga. Obviamente, como um cirurgião, eu posso estar carregado do viés da minha especialidade, mas sem sombra de dúvida, o que todos acreditamos é que a cura, o tratamento curativo do câncer coloretal e de suas metástases é cirúrgico, o que não quer dizer que a quimioterapia e que a radioterapia não tem um papel decisivo no tratamento. Hoje em dia não tem mais um indivíduo único que é o grande responsável pelo tratamento. Na nossa opinião, esses indivíduos precisam ser vistos por aquilo que nós chamamos de uma equipe multidisciplinar, em que haverá, no mínimo, um cirurgião oncologista, um oncologista clínico e um radioterapeuta em função da posição do tumor. E do raciocínio, da experiência desses três indivíduos associados ao clínico cardiologista, oncológico, etc., vão determinar o melhor tratamento. Mas a cirurgia tem um papel fundamental na cura do câncer coloretal. Contudo, muitas vezes, ela não será a primeira linha de tratamento. Nós faremos primeiro um tratamento preparador para depois realizarmos a operação. Na verdade, portanto, a cirurgia e o cirurgião não podem se isolar dentro do tratamento oncológico do portador de câncer coloretal, uma vez que frequentemente, inclusive hoje em dia, a gente opta por primeiro fazer quimioterapia e depois operar o câncer colônico, principalmente na vigência de metástases,
e ele ainda continua com chance de cura, mesmo na vigência de metástase. É muito importante que isso seja dito. Existe um percentual muito alto de câncer coloretal que, mesmo na vigência de metástase, pode ser tratado para fins curativos. E no caso do reto, hoje em dia, não na totalidade, mas com numa frequência muito grande, esses doentes não serão operados de imediato e serão primeiro tratados com quimio-radioterapia para depois fazerem cirurgia e depois finalizarem com mais quimioterapia. Eu acho, no que tange ao câncer coloretal metastático, em função do grande desenvolvimento das drogas atualmente, a utilização de CARRAS, a utilização de anticorpos monoclonais, que estão trazendo respostas maravilhosas no que tange à redução de tumores e de suas metástases, mesmo na vigência de metástases, ou seja, quando o tumor não está mais restrito ao intestino e já tem células crescendo no fígado, eventualmente no pulmão, um percentual que pode atingir certamente mais de 50% dos doentes, dependendo do grupo, do estadiamento em que esse doente se encontra, são tratados para fins curativos. Isso é muito importante, fortalecer a ideia de que há esperança para essa população real, não de milagre, realmente dado estatístico que corrobora este tratamento. Atualmente, há um grande desenvolvimento no que tange à utilização de drogas de quimioterapia no tratamento do câncer coloretal. Essa modificação na última década foi extremamente impactante. Eu, por não ser oncologista clínico, vou falar de uma forma mais abrangente e menos específica, mas especificamente a utilização de anticorpos monoclonais, como, por exemplo, o cetuximab, naqueles pacientes portadores de CARRAS selvagem, tem tido resultados fabulosos. Pacientes que às vezes são inoperáveis se tornam operáveis e, portanto, isto que a gente chama de terapia de conversão, ou seja, pacientes que não são passíveis de tratamento cirúrgico, a quimioterapia os torna passíveis de tratamento cirúrgico e, consequentemente, com chance reais de cura. Eu acho que é muito importante reforçar para a população que, como medidas preventivas para o câncer coloretal, existem dois tipos de medidas, aquelas que nós chamamos primárias e aquelas que nós chamamos secundárias, ou seja, prevenção primária, prevenção secundária. A prevenção primária, o que nós temos no momento de positivo é uma alta ingestão de fibras, ou seja, o cidadão procurar comer bastante vegetais na forma de saladas, legumes e frutas. Evitar o uso maciço de carnes vermelhas ou de carnes ricas em gorduras insaturadas. Privilegiar um pouco o peixe dentro da como forma de reposição de proteína. Além disso, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo e a reposição de óleos elementos. Então, isso pode ser feito através da dieta, mediante a ingestão de frutas e de legumes, ou eventualmente com uma reposição vitamínica equilibrada. O outro mecanismo de prevenção é a prevenção secundária, ou seja, não é aquela em que você objetiva só evitar o desenvolvimento do câncer. Você procura buscar os seus precursores. Então, dentro da prevenção secundária está o tópico realização de exames periódicos,
independente do indivíduo ter sintomas. Então, lembrar à população e aos clínicos gerais que é muito importante a realização de sangue oculto nas fezes periodicamente e, se possível, após os 50 anos, pelo menos uma colonoscopia, e nos indivíduos de alto risco, com história familiar de câncer, história familiar de doença inflamatória intestinal, história familiar de pólipos prévios na família, a realização, eventualmente até de forma mais precoce, desta colonoscopia. Eu diria que, portanto, uma vez colocado um aumento de incidência do câncer coloretal, a sua atual posição, tanto no grupo masculino, terceira posição, como no grupo feminino, terceira posição, quando nós analisamos a estatística Brasil, eu acho que é muito importante que as pessoas, que o público como um todo e que os doutores prestem mais atenção ao câncer coloretal. Como? Os doentes valorizando todos os sintomas, repetindo, pode ser? Pode. Valorizando os sintomas como evacuação com sangue, alteração do hábito intestinal, se eu era regular, deixei de ser irregular, alteração no formato das fezes, se elas se tornaram mais finas, dores abdominais, tipo cólica, distensão abdominal, como o indivíduo começa a ter mais gases do que antigamente tinha, e a presença de qualquer caroço, de qualquer tumoração perianal. Então, cabe ao doente isso, cabe ao doutor valorizar quando um paciente contar qualquer desses sintomas para ele, encaminhando esse indivíduo ou a um especialista ou pedindo os exames pertinentes.